Fala galera, beleza? Dessa vez eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de literatura, dessa vez sobre o livro O Sertão Vai Vir Amar, do Moacir Clear. Pois é galera, como eu tava falando, dessa vez eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de literatura sobre o livro O Sertão Vai Vir Amar, do Moacir Clear, que é uma adaptação do livro Os Sertões. Vocês vão ver aqui nesse capítulo, que é o capítulo 3. Deixa eu ver aqui o título do capítulo. Aqui, capítulo 3, Tentando Entender o Sertão, galera, que é o nome do livro, o nome da adaptação, né? Aliás, o nome do livro original, porque isso aqui é uma adaptação. Então, o capítulo começa com ele falando que eles chegaram, né, lá na casa do professor, o Queco, o Gui, o G, a Martinha, o Armando e a Cíntia, que era o nome da mulher do professor, que era o Armando, e a Cíntia, ela era jornalista. Eu acho que eu esqueci de falar isso no episódio passado. E aí o capítulo anterior acaba com o Armando levando eles, o Gui, o G, a Martinha, o Queco, lá pra casa deles, e começa com eles chegando lá, né? E aí chegando lá, a primeira coisa que... E aí chegando lá, eles percebem que a casa é humilde, mas ainda assim ela é bonita. E tem também um jardim de roseiras, do qual a Cíntia se orgulha muito. Cíntia, que é a mulher do Armando, que era o professor de história. E aí diz que na hora que eles entram na casa, a primeira coisa que eles contam é que eles se impressionaram com a quantidade de livro que o cara tinha na sala, mano. Era muito livro mesmo. Era tipo, tinha livro nas 4 paredes da sala. Era livro que não faltava lá, era livro. E aí o Armando chega e tira um livro lá da estante. E aí o livro que ele tira é logo o livro dos sertões. E aí ele começa a folhear o livro, procurando o trecho que ele queria falar para ele desde o capítulo anterior. E aí eu vou ler aqui o trecho para vocês. Não se preocupem com o palavreado meio difícil, porque no final eu vou explicar cada palavra difícil que tem aqui. Mas então vamos lá. Folheou o livro, encontrou a página que procurava e leu. Aí começa. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, não tem raquitismo, exaustivo dos mestiços, neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho e a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. Ok. Depois de o Armando ter descrito, Armando não, o Euclides da Cunha, o Armando só fez ler. Depois de o Euclides da Cunha ter descrito, né, o sertanejo dessa forma, a Martinha comenta o fato de ela ter já ouvido falar de que o livro Os Sertões ele foi escrito a partir de um jornal, de uma entrevista, de uma reportagem que ele fez em Canudos, no interior de São Paulo. E aí... Olha, pessoal, presta atenção. Por favor, presta atenção nesse detalhe. Por favor, presta atenção nesse detalhe. Meu amigo, minha amiga, presta bem atenção nesse detalhe. Não vai errar na prova, por favor. Euclides da Cunha era contratado por um jornal chamado O Estado de São Paulo. Canudos fica no Nordeste. Canudos não fica em São Paulo. Por favor. Canudos não fica em São Paulo. Não assassine a geografia. São 2 polos diferentes. Nordeste, Sudeste. Nordeste, Sudeste. Deu para entender a diferença? Pois bem, continuemos com o livro. Agora, depois de nós termos estabelecidos aqui alguns fatos da forma mais didática e racional possível, a gente descobre que a Cíntia fala, como jornalista, como opinião de jornalista, né, que na verdade o livro não foi baseado o livro não veio
do jornal. Na verdade, o Euclides da Cunha, ele criou um livro onde ele expunha a opinião dele, né? Porque no jornal ele não podia dar a opinião dele. No jornal ele podia dar a definição, o que aconteceu, por que aconteceu e pronto. Ele não podia dar a opinião dele. Então ele criou esse livro para poder dar a opinião dele. Euclides da Cunha também é descrito aqui no livro como um cara muito inteligente. Não ele só é descrito aqui no livro, como ele realmente é, né? Ele era um cara muito inteligente. No livro vou citar aqui como é que o professor Armando caracteriza ele. Euclides era um homem muito culto, familiarizado com as coisas da ciência. Não esqueçam que ele era engenheiro de formação e que ciência, sobretudo naquela época, era sinônimo de progresso, o antídoto da crendice. Então ele elogia o Euclides da Cunha o máximo possível e eu concordo com o Armando, ele é um cara bastante inteligente mesmo, ele merece todos os elogios. E aí o G pega o livro emprestado, né, do Sertão, enquanto o Armando tá falando, para dar uma olhada, né? E aí, folheando, ele acaba encontrando o trecho que o Armando tinha dito. A primeira frase, ele fala que a primeira frase é a mais interessante do livro, que olha só, o G é aquele cara que dizia que o pobre tinha que se impor, o pobre tinha que fazer revolução e tal, essas coisas. Ele era a favor do pobre, do rebaixado. No caso do Zé também, né? Então, olha a frase que ele cita. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Porque ele fala que o sertanejo ele enfrenta desigualdade social, doença, seca, trabalho pesado. Então tem que ser forte mesmo. É isso que ele fala, né? O G. E aí o Queco chega, né, pra contra-argumentar com ele, e aí ele fala, por favor, me poupe desse comício. Comício, para quem não sabe, é quando um político vai falar na frente de uma multidão a opinião dele, é tipo isso. E aí o que chega e fala, por favor, me poupe desse comício. Aí eu já chego e fala, pra você é comício, né? Mas se fosse pra um pobre ali da esquina, a galera lá do buraco, não é comício, né? Vai perguntar pra ele se é comício. E aí depois da guerra ter cessado, né? Aí depois da guerra ter baixado poeira, a Martinha começa a perguntar alguns fatos, aliás, algumas palavras que ela não tinha entendido quando o Armando estava explicando o livro. E é agora que eu falei que eu ia estabelecer algumas palavras que são meio difíceis de entender. Então eu vou ler aqui o trecho que ela pergunta e o trecho da resposta do Armando. Vamos lá. O que é desempenho? É ser ágil, elegante, disse Cíntia. E que história é essa de Hércules Quasímodo, quis saber Martinha? Hércules era aquele herói da mitologia grega, fortíssimo, corajoso. Já que Quasímodo era um personagem feio e disforme que aparece em Um Corcunda de Notre Dame, do escritor francês Victor Hugo. Galera, eu quero chamar a atenção para esse fato aqui do Hércules Quasímodo, porque ele está dizendo que o sertanejo é uma pessoa forte, esforçada, que dá o máximo de si, esforçada, né? E ao mesmo tempo ela é Quasímoda porque ela é feia, desengonçada, e aí ele fala que ele não tá esculhambando o sertanejo, em outras palavras, ele não tá agredindo verbalmente o sertanejo. Ele tá elogiando o sertanejo sim, só que ele tá generalizando, né? Falando um pouco sobre o Victor Hugo, ele também era um ótimo escritor. Ele foi o escritor do Corcunda de Notre Dame, como fala aqui no livro. Também o escritor dos Miseráveis, que é um livro sensacional. Eu nunca tive a oportunidade de ler, mas eu nunca vi alguém falando mal dos Miseráveis, alguém que realmente tenha lido e prestado atenção no livro. Nunca vi alguém reclamar dos Miseráveis. Todos que eu conheci até hoje falam bem dos Miseráveis. Então, eu acho, né, que Os Miseráveis deve ser um filme muito bom. Um livro, aliás. Inclusive, uma frase do Victor Hugo é que os infelizes são ingratos. E a ingratidão faz parte da infelicidade deles. Então, esse cara é um gênio pra mim, cara. É um gênio mesmo. Esse cara é muito inteligente. Ele escreveu vários livros muito bacanas. Mas então, vamos voltar aqui pro livro. Voltando para as definições de palavras difíceis. O raquitismo, na verdade, é uma doença dos ossos, causada pela falta de cálcio. Mas usa-se a palavra raquítico como sinônimo de magro, miúdo, fraco. Neurastenia quer dizer fraqueza dos nervos. O próprio Euclides diz que a mistura de raças muito diferentes é prejudicial, que a mestiçagem é um retrocesso. Então ele fala aí de algumas definições de palavras difíceis que ocorrem nesse trecho que o Armando leu. E ele fala também que
que o Euclides da Cunha, ele achava que o mestiço ele era é uma espécie muito inferior, era uma espécie que não contribuía para a evolução do ser humano e que até pelo contrário, atrasava ele. E aí o Gui, aliás, o G, que era aquele cara que era a favor do pobre, né, e o sertanejo, ainda mais que é um ser muito mestiço, né, ele até fica chateado, né, pensando que o cara era mó gênio, e aí ele vê o Euclides da Cunha falando isso, uma coisa que ele não esperava, né, mas nem por isso, pra mim, ele deixa de ser o gênio. Principalmente porque tem a explicação de que ele era um cara da época, né? E na época, esse era o pensamento, entendeu? Esse era o pensamento que, entre aspas, reinava na época. Era o que as pessoas pensavam. Pensavam que os mestiços eram uma classe inferior, né? Eu acho que naquela época eles não sabiam que a gente é uma das raças mais mestiças que existe. Então, continuando aqui com o livro, e aí o Armando fala até que uma frase muito reveladora do livro, é essa aqui que eu vou até ler aqui para vocês, é que ainda não existe um Musley para as loucuras e os crimes das nacionalidades. Esse Musley que ele fala é um psicólogo inglês, é um psiquiatra inglês, que é o Henry Musley, que era um psiquiatra que foi o primeiro a falar que os loucos deveriam ser tratados como seres humanos, né? Porque naquela época eles tratavam os loucos não como seres humanos, maltratavam eles, né? Generalizando, né? E aí ele foi o primeiro a falar que os loucos deveriam ser tratados como seres humanos, né? E aí depois de o Armando ter falado tudo que ele queria falar, ele vai atrás de... Eles voltam pro tema do Zé, né? Que é aquele menino que sofria bullying no colégio, que até foi bastante falado nele o capítulo 2. O capítulo 2 foi bastante centrado nele. Veja aí que ficou muito bom. Mas então eles voltam pro tema do Zé, né? E aí eles que eu falo é só o Keiko e o G, que tem as opiniões contrárias. E eles começam a brigar, dizendo... O Keiko chega e fala que o cara é ruim, que o cara é esquisito porque ele não quer ser ajudado. E aí o G chega e fala, eu penso diferente. Na verdade o Zé, ele não é ajudado porque ele é esquisito, que a galera sofre, aliás, a galera faz bullying com ele. E aí por essa aparência dele a galera opta por não ajudar ele, né? E aí no final eles acabam de discutir, né, finalmente. E aí o Gui acaba levando o livro dos Sertões para casa, né, com ele, quando eles vão se embora. E aí, por sorte, o Armando ele tinha uma outra cópia do livro. E aí o Gui leva o livro Os Sertões com ele. E ele fala até que ele gosta muito de ler. E é assim que acaba o capítulo 2. Então eu vou tentar trazer o próximo capítulo o mais rápido possível. Eu ainda não acabei de ler o capítulo 4, estou acabando ele. Então acho que é isso, galera. Avalie o vídeo tanto positivamente como negativamente. Se inscreva, compartilhe, que ajuda bastante na divulgação do canal e do vídeo. E favorito também ajuda bastante, galera. Então acho que é isso. Um abraço. Tchau.